livro do profeta Isaías, no capítulo 6, nós temos aqui um relato muito interessante e comprometedor para uma vida cristã. Há uma realidade que Isaías está vivendo, há uma realidade que o povo está vivendo, o povo de Deus. Nós não estamos falando de uma nação pagã, nós estamos falando de um povo que foi tirado do Egito e foi escolhido por Deus para ser a nação santa. Então, dentro deste quadro que vamos falar, algumas coisas que vamos trazer para a nossa vida cristã, para o nosso dia a dia, para ver aquilo que o Espírito Santo tem para os nossos corações. Aqui no capítulo 6 de Isaías, está escrito assim: no ano em que morreu o rei Uzias, diz Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Amém? Depois eu vou continuar a leitura. Mas dentro deste texto, há uma situação dentro da nação. A nação de Deus, o povo de Deus, estava vivendo um período muito caótico. O rei Uzias, que tinha sido um rei com grandes estratégias, que tinha dado ao povo um poder bélico, riqueza, graça. Ele vai chegar no final da sua vida enroscado, com problemas, com dificuldades. Então, neste período que Isaías está falando, não era mais o tempo de glória, era um tempo de vergonha, onde o povo estava mergulhado, onde o rei Uzias e o povo estava mergulhado na incredulidade, no descaso, estava sendo destruído pelos inimigos. Uzias, ele vive um período de grandeza, e esta grandeza trouxe a ele orgulho, a ponto dele querer entrar no templo e fazer o serviço do sacerdote, aquilo que era proibido. Só porque ele era rei, ele achava que tinha o direito de entrar lá no templo e oferecer sacrifício. E por causa disso, ele entra em conflito com o sacerdote, e ele pega a lepra. A lepra o leva a se afastar do reino, e com isso as coisas vão piorando. O povo está com a baixa estima, né? É isso? Autoestima baixa. Isso, a autoestima baixa. Perceba que dentro deste texto, Isaías, ele está dentro deste cenário, um cenário político destruído, um cenário financeiro destruído e um cenário espiritual também abaixo da média. Acontece que Uzias, ele morre, e Isaías perde
toda aquele reinado também que ele tinha, porque ele vivia, ele estava envolvido com tudo que estava acontecendo naquele momento. Isaías, profeta, mas não estava exercendo o seu ministério como profeta, ele estava cuidando de outras coisas. O rei, então, ele morre, e é neste período em que o rei Uzias morre, é que Isaías, ele vai sair desta condição de governo humano, e ele vai ser levado por Deus para ter um bate-papo. Olha para o teu irmão e fala: Deus quer um bate-papo com você. Deus esperou aquele ciclo acabar. Isaías estava debaixo de um governo humano, investindo o seu tempo naquele governo, sem se preocupar com o que estava acontecendo e a degradação espiritual da nação. O rei morre, e é nesse período que Deus chama Isaías. Não está escrito, mas fala assim, mas penso eu aqui, agora é comigo, preciso tratar com você. Profeta, ele tinha que estar atento às necessidades espirituais da nação, e agora Deus o chama. E é aqui que diz então o texto, que no ano em que o rei Uzias morre, ele fala: eu vi o Senhor. Agora ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Perceba qual é a diferença. Antes ele só via o rei Uzias assentado no trono, mas agora ele tem a visão de Deus assentado no trono. Glória a Deus. Quem está assentado no trono da igreja? Quem está sentado no trono da minha vida e da tua vida? Existem alguns momentos, irmãos, que pessoas acabam perdendo situações para que a glória do Senhor os traga de volta. Nem sempre as perdas, as nossas perdas, é para nos perturbar, mas para que a gente volte os nossos olhos para Deus. Perda grande para a nação, mas um ganho grande para o rei. Deus, aleluia. Ele viu o Senhor. Só que Deus o chama, ou Deus o traz para perto, porque Deus queria tratar dele. Deus precisa de pessoas para realizar a obra aqui na terra. Ele poderia fazer tudo do céu, mas ele conta. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus conta com você, meu irmão. Não, você só repetiu. Seja mais intenso com ele. Deus conta com você. Amém, glória a Deus. Isaías, ele vai ter agora uma experiência, não mais com Uzias, ele vai ter uma experiência com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. E aí ele, nessa visão que ele tem, neste chamado que ele tem, ele vê, os olhos dele enxergam o Senhor. E ele vê o Senhor assentado então sobre um alto e sublime trono. Eu procuro imaginar o tamanho da glória do Senhor assentado no trono. Mas quem tinha visto o trono do rei Uzias e agora vê o trono de Deus, realmente é de estremecer. Realmente é algo que
muda e transforma corações. Ele não vê somente o trono do Senhor, ele não vê somente o Senhor assentado no trono, ele vê as pessoas, os seres viventes que estavam servindo ao Senhor. A glória era tremenda, algo majestoso, envolvente, que causou temor no coração dele. Irmãos, quando nós nos apresentamos diante de Deus, a gente não pode chegar diante de Deus e achar que eu estou com o meu amiguinho, né, do colégio, ou da vizinha. Não. Quando nós estamos diante de Deus, nós saímos do governo natural para entrar no governo espiritual. Deus está neste lugar e a gente precisa voltar a tremer com a presença dEle. Quando adoramos, não estamos cantando para homens, estamos adorando a Deus, aquele que está sentado no alto e sublime trono, porque é de lá que vem a glória, é de lá que vem transformação, é de lá que vem resposta para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa empresa, para os nossos negócios, para a nossa eternidade. É dele que vem. Ele vê os serafins, ele vê a forma com que eles estavam diante de Deus, que eles cobriam os rostos, que eles cobriam os pés, eles não se achavam dignos de olhar, mas Isaías estava vendo, a ponto dele dizer: vou morrer, o que eu estou vendo, homem nenhum consegue. Eu vou ter um piripaque, estou acabado. Mas o Senhor não chamou Isaías para que ele morresse. Deus chamou Isaías para tratar dele. Aleluia. Nesta noite, permita com que o Espírito Santo tenha trazido você aqui, não para morrer espiritualmente, mas para que Deus trate de você, para que você saia daqui alguém diferenciado. Aleluia, glória a Deus. Ele precisava sair daquela crise que estava vivendo. E sabe como se sai das crises? É quando a gente tem encontro com Deus. Aleluia, verdade, Deus. Você tem crise? Está em crise em alguma área da sua vida? Faz como Isaías. Oh, Deus. Não foi uma atitude dele, foi Deus que o levou. Mas procure fazer assim: Senhor, eu quero ter um particular contigo. Eu quero estar em ti, porque esta crise que eu estou vivendo aqui pode ser transformada quando eu chegar aí. E Deus muda o quadro da nossa história. Aleluia. Um povo em crise, uma vida em crise, até o rei Uzias morrer. Então ele vai até Deus, e quando ele chega lá, a visão dele muda a respeito das circunstâncias. O que vai acontecer com ele? O encontro que ele vai ter com Deus vai revelar algumas coisas. Não vai revelar que ele era o cara, o ajudador de Uzias. Não. Quando a gente chega diante de Deus, irmãos, a gente só vai reconhecer quem nós somos e reconhecer quem Ele é. Quem é Deus para você? Quem é Deus quando você entra na presença dEle? Quem é você quando se coloca diante de Deus? Nós não podemos tratar Deus igual a gente. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é majestoso, Ele é eterno,
quando ele chega lá, ele entende quem ele é. Que nesta noite, que nos cultos, quando você chegar aqui, entenda quem você é e quem é Deus. Aleluia. Isaías 6, versículo de número 5. Ele vai entender quem ele é diante da grandeza de Deus. Ele diz assim: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele não chega batendo no peito, dizendo: Senhor, eu estou aqui, porque eu era secretário de Uzias, eu era um dos maiorais de Uzias. Ele chega diante de Deus e fala: Senhor, eu sou pecador, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso que o Senhor me perdoe, eu preciso ter um encontro contigo. Aleluia. Quem é você? Quando você chega na igreja, ou quando você vai orar, ou quando você vai ler a Bíblia, como que você trata esse relacionamento entre você e Deus? Posso contar a meu respeito. Toda vez que eu vou orar, eu falo: Senhor, eu estou diante daquele que é soberano. Eu sou pequeno, sou pecador, mas o Senhor é santo. Eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Reconhecer a minha fragilidade e reconhecer também a grandeza dele. Ele diz: ai de mim, porque vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Opa! Isso é muito bom, irmãos. Quando nós começamos a reconhecer quem nós somos, Deus não precisou falar nada para ele. Ele mesmo foi reconhecendo. Quantas vezes batemos no peito e falamos: não, eu sou o cara, eu sou tal, tal, tal. Saiba que eu e você não somos nada, dependemos dele em tudo. Agora, por que ele diz isto? Porque ele estava vivendo num outro patamar. Ele diz: porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ele está dizendo: olha, eu sou tudo isso porque eu habito no meio de pessoas falhas e eu me envolvi com tudo que eles fazem. Mas, diga assim, mas isso vai ter mudança. Aleluia. Irmãos, quer mudar? Esteja em Cristo. Aleluia. Quer que a sua vida seja transformada, caráter transformado? Não fique batendo no peito dizendo: eu sou assim e vou morrer assim, como os famosos Gabriela. Não! Eu nasci no pecado, mas Jesus Cristo entrou na minha vida, Ele me transformou, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Eu vi o Senhor, Ele habita em mim, por meio do Espírito Santo. Aleluia! Encontro com Deus muda a história. Encontro com Deus transforma corações. Ele está diante do Senhor, ele fala quem ele é. Olha que coisa linda, ele reconhece os seus erros, os seus pecados. Ele reconhece que está morando no meio de um povo de impuros lábios. Mas ele diz: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Mesmo tendo este quadro caótico, mesmo vivendo esta situação, Ele permitiu que eu pudesse vê-lo. Aleluia!
Você veio aqui hoje. Glória a Deus. Deixa com que o Espírito Santo abra os teus olhos para que você enxergue o Santo, o Rei, o Majestoso, o Eterno, o Grande. Aleluia. Por que Deus faz isso? Porque Deus me trouxe na igreja. Porque eu decidi vir aqui hoje. Não foi para agradar o pastor, por favor, não tenha esta ideia, não. É porque a tua alma precisa de Deus, é porque você precisa de um encontro com Deus, é porque a tua história precisa ser transformada. Será que a igreja está se perdendo nestes dias? Nós vamos ver aqui. E nós vamos ver e estamos vendo que o quadro espiritual era um quadro caótico. E Deus precisava usar alguém. Deus quer usar pessoas nesse tempo. Nós olhamos para a nossa igreja muitas vezes e falamos e perguntamos: poxa vida, onde estão as pessoas? Não é isso? Poderia ter mais gente aqui, sim ou não? Olha para o teu irmão. Você. Deus quer usar pessoas como eu e você para mudar quadros, realidades. Só tinha Isaías. Ele poderia ter chamado um monte, mas só tinha Isaías. Deixa Deus contar com você. Deixa Deus te levantar para mudar a história de outras pessoas. Ele vai falando. Ele vem se apresentando. Ele vem mostrando quem Ele é. Os hábitos impuros que Ele tem. Um homem que habita no meio da iniquidade. Ele só consegue ver isso porque saiu do meio deles. Perceba, ele só consegue ver agora quem ele é porque ele saiu no meio deles. Ele deixou de praticar o que eles praticavam. Ele deixou de falar o que eles falavam. Agora ele está debaixo de um novo governo. O governo de Deus. A igreja não está debaixo de governo humano. Porque se estivermos debaixo de governo humano, nós vamos falar o que o governo humano quer. Mas nós estamos debaixo do governo de Deus. E a igreja que está debaixo do governo de Deus vai falar daquilo que Deus pensa e daquilo que Deus quer que fale. Não estamos aqui para agradar os homens. Eu não prego para agradar pessoas. Eu prego para que pessoas sejam transformadas e agradem a Deus. Amém. Glória a Deus. Porque é muito fácil agradar pessoas. Falar bem delas. Falar o que elas gostam. Mas quando se fala daquilo que Deus gosta, daquilo que Deus quer, muitas vezes nos fere, nos machuca, mas glorifica o nome dEle, porque Ele tem a oportunidade de trabalhar na minha e na tua vida. Aleluia. Os hábitos precisavam ser mudados, o comportamento precisava ser transformado. Irmãos, se você ainda não teve os seus hábitos transformados, os teus comportamentos transformados, o teu jeito de falar transformado, pense nisso, pense sobre o encontro com Deus. Pense. Bom, esse encontro vai proporcionar mudanças nele. Quais são as mudanças que vão acontecer ou que estão acontecendo com Isaías? Bom, o texto continua
E vai dizer que no versículo 6, no 5 ele está confessando quem ele é. Agora no versículo 6 diz assim: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, com uma ferramenta. Ele tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios, e a partir de agora a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Aleluia! Na presença de Deus, Isaías, ele começa a receber transformação. Ele é curado, ele é sarado daquele mal que estava sobre ele. Ele entende que quando sai debaixo do governo humano e vai para o governo eterno, o governo de Deus, a coisa muda. Saiba que num culto tem cura, tem libertação, tem transformação, tem abandono de pecado, tem purificação. Aleluia! Deus está trabalhando na sua igreja para que seja instrumento dele nesta terra. Glória a Deus, aleluia. Ele é curado, ele é perdoado dos seus pecados. Tem perdão nesta noite, irmãos. Tem perdão. Ele toca, ele tira a iniquidade, ele purifica pecados. E quando isso acontece, Isaías está pronto para ouvir o que Deus quer com ele. Pergunta para o teu irmão: o que Deus quer com você? Sabe, igreja, muitas vezes a gente não está entendendo o que Deus quer com a gente. Talvez porque a gente não quer que Deus mexa em áreas da nossa vida. Isaías precisava daquela transformação, para que as pessoas vissem que ele fora transformado. Deixa Deus te transformar. Deixa Deus te purificar. Deixa Deus mudar as tuas ações, os teus comportamentos, para que através da tua vida as pessoas vejam: foi transformado, foi mudado, foi perdoado, foi curado. Não caminha agora com seus traumas, seus medos, suas rixas. Não, ande diferente. Diz-nos a palavra que depois que isso acontece, então disse no versículo 8, diz: depois disto que acontece comigo, ouvi a voz do Senhor. Será que a igreja está ouvindo a voz do Senhor nestes últimos tempos? Ou só está ouvindo a voz do pastor? É o pastor que está falando. É homem. Quem fala aqui é Deus. Aleluia. Por meio da sua palavra. Deus está falando com você e com cada um de nós nesta noite. Poderia ter 5 pessoas aqui, Deus estaria falando com 5 pessoas. Eu já fui pregar em lugares que no final um veio falar assim: olha, o senhor estava lá na minha casa e Deus me trouxe aqui para falar comigo, para me responder. Eu falei assim: se Deus falou só com você, já valeu a pena a minha vinda aqui. Se Deus estiver falando com 1, com 2, com 3, já valeu a pena a tua vinda neste lugar. Ele ouve a voz do Senhor. E agora ele vai ouvir a voz do Senhor. Para quê? Porque Deus tinha uma tarefa para ele. Isaías, a tarefa que eu tenho é a mesma. Deus poderia contar com outro.
Deus poderia ter levantado outro, não, mas Deus insistiu em continuar usando o profeta Isaías. Deus quer usar a tua vida, meu irmão. Não é outro não, Ele quer usar você para a obra que Ele tem a realizar ainda nesta terra. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem vai? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Perceba que Deus não está falando por Ele. Aqui Ele usa o plural. Quem há de ir por nós? Para ser voz para um povo que está se perdendo. É hora de se colocar à disposição de Deus. Há uma necessidade que Isaías, quando estava no governo humano, não via. Ele só vai ver esta necessidade quando ele entra no governo de Deus. Se eu e você estivermos muito envolvidos com o governo humano, nós não vamos ver a necessidade das pessoas. Mas se estivermos envolvidos no governo de Deus, Deus vai revelar ao meu e ao teu coração quais são as necessidades espirituais das famílias, das pessoas que estão precisando de socorro. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías agora ele está tão envolvido com as coisas de Deus que ele não fica de fora. Ele se coloca à disposição. Pergunta para o teu irmão: você pode se colocar à disposição de Deus, meu irmão? Então ele responde. Ele não fica quieto, ele não fala para Deus: adivinha. Não. Ele de pronto se coloca à disposição. Irmãos, a igreja precisa estar à disposição de Deus para fazer a obra, para ganharmos almas, para evangelizarmos. Vocês sabem que eu tenho procurado ensinar a igreja isso. Nós estamos num grupo pequeno, mas com uma mensagem grande da parte de Deus, para sairmos daqui na visão de Deus e ganhar outros para Cristo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou agora à tua disposição. Eu quero que a tua obra se cumpra através da minha vida. Ah, pastor, eu não sei falar. Abre a tua boca, diz a palavra do Senhor. Abre a tua boca e eu a encherei. Não é o pastor que ensina a falar. Quem ensina a falar é o Espírito Santo de Deus que habita na tua vida. Ah, pastor, eu não sei orar. Se você abrir a sua boca, o Espírito Santo falará por você. Ah, eu não sei expulsar demônios. Se você estiver lá na autoridade do Espírito Santo, o Senhor vai te usar e você vai expulsar demônios. Glória a Deus, aleluia. Simples. Que área que Deus quer usar você? Em tantas áreas que Ele pode te usar. Envia-me a mim. Ele vai dizer: então disse eu: eis-me aqui. Aleluia. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Hoje estamos vivendo um tempo que as pessoas não querem mais estar à disposição de Deus. Porque para estar à disposição de Deus, vão precisar renunciar a algumas coisas. Vão ter que renunciar o seu eu, as suas vontades. Você acha que para estar num culto de domingo à tarde, numa final de Copa, em muitos lugares, ou em qualquer outro jogo importante, aqueles que são fanáticos por futebol, se quiserem estar na casa de Deus, não vão ter que abrir mão daquele momento?
abrir mão de uma festa, abrir mão de um passeio, abrir mão de tantas outras coisas para poder adorar a Deus. Ah, mas será que eu tenho que fazer isto? Deus não se importa. A gente vai pensando cada coisa no governo humano, mas se estivermos debaixo do governo de Deus, vai dizer: não, primeiro Ele, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pai, aleluia. Isaías, ele vai ter esse encontro. Então disse ele: vai. Então disse Deus para Isaías: Aleluia. vai. Diga para o seu irmão: Deus está dizendo para você: vai. Deus está dizendo para você: vai. Vai. Vai aonde? Vai no seu vizinho. Vai no seu amigo tão chegado que está indo para o inferno. Vai. Só a ordem é você ir. Isaías, ele sai da presença de Deus para fazer aquilo que Deus havia dito para ele fazer. Eu já vou encerrar a mensagem. Não saia daqui sem ser tocado pelo Espírito Santo. Aleluia. Não saia daqui indiferente à mensagem, mas saia daqui com esta palavra: eis-me aqui. E Deus falando para você: então vai. Vai para onde? Senhor, mostra. Você tem amigos. Você tem entrado em lugares que eu não tenho. Você pode alcançar lugares que eu não posso. Você pode trazer pessoas que não são do meu convívio, convidando o filho, convidando a amiga. Ela vem hoje, daqui a pouco vem com o filho, vem com o marido. Vai, faça alguma coisa. Não fique sem fazer nada, mas vai. Precisamos de homens na igreja. Perceba quantos homens nós temos aqui: 3, 4. Tem machucado lá em cima. Precisamos de mais homens na igreja. Nós temos muitas mulheres, e graças a Deus, e queremos que as mulheres se multipliquem, tripliquem, mas faltam jovens, moços, moças. Precisamos de mais crianças. Por que não os nossos filhos convidar os amiguinhos deles para estarem na igreja? E logo vêm os pais incentivar os nossos filhos a chamar outros. Daqui a pouco os filhos vão estar tão envolvidos que os pais vão querer estar aqui para ver uma apresentação deles e vão se render aos pés do Senhor. Glória a Deus. Vai. Como que eu posso alcançar alguém? O Espírito Santo vai te direcionar. Amém. Alguém vai contar para você uma notícia triste. Não para você contar a sua notícia triste, mas para você contar a solução que Deus tem para a situação dele. Guarde a sua e mostre o Deus poderoso que pode mudar a circunstância dele ou dela. E convide para estar na casa do Pai. Irmãos, nós podemos fazer muita coisa. Só precisamos dizer para Ele: eis-me aqui. E se você estiver dizendo isso para Ele hoje, Ele vai dizer para você: vai. Aleluia. Quem está governando a tua vida? É o governo terreno ou Deus? São as situações desta vida ou da eternidade? Quero encerrar essa mensagem lendo Romanos 10, de 9 a 15.
Romanos 10 diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha que colocação interessante. Se confessares com a tua boca a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Fácil, não é? Tão simples. Mas aí o apóstolo continua dizendo: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Mas como diz as Escrituras, todo aquele que nele crer não será confundido, pois não há diferença entre judeu e grego, o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí o 14 ele diz: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha o que o apóstolo está dizendo. Como eles vão ouvir? Como eles vão confessar Jesus? Como eles vão reconhecer o Senhor se não tem quem fale? Se nós sairmos daqui hoje, irmãos, comprometidos ainda neste mês de julho, e quem sabe até o ano, final do término do ano, estarmos comprometidos só com esta palavra de levar o Evangelho, o Espírito Santo vai fazer uma grande obra. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Deus disse para Isaías: vai. Deus está dizendo para mim e para você: vai. Olha para o teu irmão e diga para ele: Deus está dizendo para você: vai. Queremos mudar a realidade? Queremos que a igreja se multiplique? Vai. Pregue. Fale. Insista. Chame. Há uma luta espiritual, irmãos. No reino das trevas, o diabo não quer perder nenhum deles. Mas no reino, do lado de Deus, Deus quer arrancá-los de lá. E você é esse instrumento de Deus para transformar vidas. Convido você a ficar em pé.